Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Caroline, eu sou da área de comunicação do NIC-BR. E, em nome do CGI-BR e do NIC-BR, agradeço a presença de vocês ao seminário Mapeando as Desigualdades Digitais, Novas Metodologias e Evidências para Políticas Públicas, assim como aos que estão nos acompanhando pela transmissão online. Além das discussões desse seminário, teremos, nesta tarde, o lançamento de duas publicações, a TIC Domicílios 2018 e o estudo setorial da série Cadernos NIC-BR, intitulado Desigualdades Digitais no Espaço Urbano, um estudo sobre o acesso e o uso da internet na cidade de São Paulo. Como muitos já sabem, iniciativas como a desse evento e dessas publicações elas são possíveis, pois parte da verba arrecadada com o registro de domínios.br são revertidas nessas ações. E, nesse ano, estamos muito felizes em comemorar os 30 anos do .br. E, para compartilhar esse momento com vocês, apresentaremos agora um vídeo narrado por nosso diretor-presidente, Demi Guettico, que conta um pouco dessa trajetória. Olá, eu sou Demi Guettico, do NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do .br. O .br está comemorando 30 anos e ele foi incluído no país antes mesmo da internet existir. O .br é um domínio de topo para o código de país BR. Como todo domínio de topo, ele é usado para identificar o sobrenome dos endereços e serviços da internet. Quando a internet ainda não existia no Brasil, já tínhamos o BR registrado para identificar máquinas das redes acadêmicas que já operavam aqui, como Bitnet, Rapnet. E foi assim que tudo começou. Em 18 de abril de 89, John Postel, a IANA, delegou o domínio BR ao grupo que operava redes acadêmicas na FAPESP. Postel considerou que essa comunidade brasileira já tinha maturidade para administrar o BR diretamente. Em pouco tempo, as redes acadêmicas originais Bitnet e Rapnet foram substituídas pela internet. Em janeiro de 91 já tínhamos a primeira troca de pacotes usando o TCP/IP. Outro marco importante foi a criação da estrutura de nomes sob o BR. À época, as universidades ficaram diretamente debaixo do domínio BR. E, em sequência, foram criadas as primeiras categorias voltadas para governo, GovBR, empresas, ComBR, organizações sem fins de lucro, ORG-BR, e as Forças Armadas, MIL-BR. Em 1995, tanto no Brasil como em outros países, a internet comercial veio à tona. Imaginava-se inicialmente que o brasileiro teria dificuldades com a internet comercial porque o conteúdo dela tendia a ser em inglês. Isso foi logo desmentido com o surgimento de um vasto número de provedores com conteúdo em português. Em 95 foi criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil para coordenar e integrar as iniciativas relacionadas à rede no país. A internet e o .br cresceram e o NIC-BR, uma entidade sem fins de lucro, foi criado para administrar o domínio e assumir outras obrigações. Hoje temos 4 milhões de domínios registrados, uma das maiores bases do mundo. A receita arrecadada pelo registro de nomes sob o BR, além de manter esta atividade com excelência técnica, provendo inclusive cópias de servidores em países como Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e outros, reverte a verba que recebe em ações para benefício da internet no Brasil. Por exemplo, o NIC opera pontos de troca de tráfego, promove cursos de capacitação para profissionais, dissemina IPv6, produz pesquisas sobre o uso da internet, entre outras atividades. Para você fazer parte dessa comunidade e registrar no BR, não faltam opções. São mais de 120 subdomínios disponíveis em diversas categorias. Nesses 30 anos de BR, temos muito a comemorar e muito a agradecer. O trabalho segue em expansão. O CGI-BR e o NIC-BR continuam em busca de uma internet cada vez melhor para o país. Muito obrigado a todos que escolheram .br como seu nome de domínio na internet. Aproveito para agradecer também os apoiadores desse evento, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, o Centro de Estudos da Metrópole e o suporte metodológico do projeto DISTAL, From Digital Skills to Tangible Outcomes, da London School of Economics. Alguns avisos importantes antes de prosseguirmos. Como o evento está sendo transmitido ao vivo, pedimos a gentileza que todas as manifestações sejam feitas por microfone. Fotos desse evento serão disponibilizadas posteriormente na internet, assim como os vídeos gravados de todas as atividades desta tarde.
Dando agora início às atividades desse seminário, convidamos ao palco para dar as boas-vindas ao evento Demi Guettico, diretor-presidente do NIC-BR, e Alexandre Barbosa, gerente do CETIC-BR, Centro Regional de Estudos para a Sociedade da Informação do NIC-BR, que apresentará os principais resultados da pesquisa TIC Domicílios 2018. Um bom evento a vocês. Bom, eu serei extremamente breve aí. De novo, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O NIC, como foi mostrado aí, implementa um modelo muito interessante em governança da internet, no sentido de devolver o que tem de excesso de recursos do .br, do registro, em atividades como essa que nós estamos vendo hoje. Então, o NIC em si é um órgão técnico. Então, o que nós fazemos aqui é levantar dados que são usados depois por outros órgãos, por políticas públicas, seja o que for. Nós somos uma espécie de, como eu falei para o Alexandre, uma espécie de termômetro do que nós temos aí. Então, nós podemos medir qual é o acesso à internet na área urbana, qual é o acesso à internet na área rural, como se divide isso por faixas etárias, por nível de salarial, por áreas, em suma. A gente mede essas coisas e essas medições geram nossos relatórios. Esse ano tem o 14º relatório do TIC Domicílios, que foi o relatório primeiro, pioneiro nosso, e que tem mais tempo na área. E se a gente quiser olhar com uma lupa um pouco mais aproximada, a gente tenta, então, olhar uma área metropolitana, como é o caso do segundo relatório de desigualdades, que olha a cidade de São Paulo e fazendo isso de forma a ser comparável com outras iniciativas parecidas. Nós vamos ouvir hoje iniciativas em Los Angeles, em Londres, em Chicago, que também mediram essas coisas, de forma que a gente possa comparar o que a gente obtém aqui com o que eles obtiveram lá. Como bem foi falado, temos que agradecer a colaboração da London School of Economics, que é inclusive o nosso palestrante-chave hoje, a doutora Ellen. Em suma, a gente fica muito contente de poder gerar esses diagnósticos, gerar esses dados, e espera que esses dados contribuam para a definição de medidas que sejam de auxílio geral. Então, eu vou passar ao Alexandre, que vai dar os resumos do que nós temos de dados para ver hoje, antes de começarem os painéis de fato. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos e eu realmente estimulo que a gente mantenha esse modelo que funciona bastante bem no Brasil e que, de alguma forma, é invejado em outros países, porque nós temos recursos para fazer com que ações sobre a internet redundem para o bem geral. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Demi, por essas palavras iniciais. Para nós do NIC-BR e do CETIC-BR, é sempre um momento de muita alegria anunciar as nossas publicações, porque cada vez mais elas têm sido utilizadas, e muito bem utilizadas, por gestores públicos, acadêmicos, que a partir desses dados elaboram novos estudos, novos projetos. De maneira que é uma honra e um privilégio poder anunciar essas duas publicações, como o professor Demi Guettico já anunciou, e uma delas está realmente muito bonita. Vocês vão ter este livro no final do dia, quando então a gente vai ter um coquetel, e a nossa tradicional TIC Domicílios, né? Esse projeto começou, na verdade, a origem do CETIC, ele teve lá, bem no seu início, uma parceria muito bem sucedida com o IBGE, que é um parceiro extremamente importante para todos nós. E, em 2004, aquela PNAD daquele ano, ela foi financiada metade pelo NIC-BR, metade pelo IBGE, e, a partir daí, então, o CETIC nasceu com essa missão de criar estatísticas públicas sobre o uso da internet no Brasil em diversos segmentos, né? Este foi o primeiro projeto, como o Demi mencionou, há 14 anos atrás, e, depois disso, por uma demanda de diferentes áreas do governo federal, nós ampliamos muito a produção de dados em diferentes áreas. Hoje nós temos 10 áreas de monitoramento, entre elas educação, saúde, governo, cultura, etc. Eu gostaria, antes de fazer uma breve apresentação sobre alguns destaques,
de fazer alguns agradecimentos, e eu queria começar dizendo que é um privilégio para o Brasil e os brasileiros ter uma instituição que tem um compromisso de alocar um orçamento para a condução desses dados. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer este compromisso feito pelo CGI-BR e NIC-BR na produção desses dados. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos, possivelmente eu vou cometer alguma falha, que já peço desculpas, mas temos alguns parceiros que eu não poderia deixar de mencionar, porque são eles que nos dão legitimidade na produção desses dados. Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso IBGE, Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Internet Lab, Intervozes, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministério da Economia, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, representando o escritório da Unesco no Brasil, a PUC de São Paulo, a Prefeitura do município de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esses têm sido os nossos parceiros, tanto nas definições metodológicas, que, embora tenhamos um alinhamento 100% com as definições internacionais, sempre temos alguns indicadores adicionais que refletem fenômenos e questões exclusivas do Brasil. Com isto, eu passo para alguns destaques, mas eu gostaria de lembrar que essa pesquisa ela é uma pesquisa nacional, representativa, e desde 2008 ela inclui também a área rural, como já foi mencionado, e o principal objetivo é medir não só a infraestrutura nos domicílios brasileiros, e quando eu falo infraestrutura não é só a internet, mas outras tecnologias digitais, como celular, por exemplo, televisão, etc. Mas também entender como que os brasileiros estão adotando essas tecnologias no seu dia a dia. E aí nós estamos medindo não só a proporção de brasileiros que são usuários de internet, mas, sobretudo, o que eles fazem na internet. Atividades, preferências, barreiras para o não uso da internet. A população alvo, então, são todos os domicílios do Brasil, na área urbana e rural. E, com relação à população-alvo, que são os indivíduos, os cidadãos e cidadãs brasileiras, são aqueles indivíduos com 10 anos ou mais. Isso porque nós seguimos uma metodologia internacional que define como usuário de internet aquele indivíduo que usou a internet nos últimos 3 meses, nessa faixa etária de 10 anos ou mais, sem limite superior. No caso da Europa, eles têm um limite superior de 74 anos. O período de coleta foi de outubro de 2018 a março de 2019. É uma pesquisa complexa, porque ela requer não só enumerar todos os domicílios que existem num setor censitário, ou seja, é feita uma recontagem dos domicílios para poder selecionar aleatoriamente, mas também requer que o entrevistador volte naqueles domicílios tantas vezes quanto forem necessárias, em períodos diferentes, manhã, tarde, noite, feriado, para poder conduzir a pesquisa. Portanto, vocês podem imaginar a complexidade da condução dessa pesquisa e, por isso, um período de coleta tão longo. A amostra inclui mais de 33 mil domicílios, porque nós temos uma amostra combinada com a Kids Online. No caso da TIC Domicílio, são 23.500 domicílios em mais de 350 municípios em todo o Brasil. E, como eu mencionei, seguimos uma metodologia do Partnership on Measuring ICT for Development, que é uma aliança de diferentes organizações das Nações Unidas que fazem essas definições. Bom, os indicadores que eu vou mostrar são alguns indicadores de destaque, para que a gente tenha uma temperatura, para usar o termômetro que o Demi mencionou, e cada um desses indicadores eles podem ser vistos por diferentes variáveis.
sexo, idade, classe social, renda familiar, região urbana, rural, região geográfica. E, claro, com mais de 100 indicadores, não conseguimos passar por todos, portanto, foram selecionados alguns deles. É notável observar o crescimento dos domicílios conectados à internet. Domicílios conectados são aqueles domicílios que têm uma conexão à internet, banda larga fixa ou móvel, que está disponível para todos os membros da família todo o tempo. E nós saímos de 20% em 2008 para 70% na área urbana de domicílios conectados. 2/3 dos domicílios no Brasil estão conectados. Temos ainda um desafio na área rural. Nós saímos de 4% de domicílios conectados para 44%. Né? E quando observamos por classe social, obviamente que classe A e B elas estão muito bem conectadas, né? Mas é importante destacar que este ano nós chegamos a 40% dos domicílios de baixa renda que já estão conectados. E, no total Brasil, nós temos 67% de domicílios conectados, isso combinados áreas rurais e urbanas. Do ponto de vista de acesso a computador e internet, nós estamos vivendo um fenômeno onde essa barra laranja que vocês estão vendo, essa cor laranja, são aqueles domicílios que têm acesso à internet, mas não têm computador. Possivelmente vocês devem conhecer pessoas que hoje só utilizam a internet, só acessam a internet por dispositivo móvel. A barra azul são aqueles que usam tanto computador e celular, mas nós estamos vendo cada vez mais uma proporção da população que usa o celular como meio exclusivo. Do ponto de vista de tecnologia, o tipo de acesso no domicílio, nós temos aqui, na verdade, esse indicador ele tem mais opções, né, como satélite, rádio, mas aqui eu destaquei os principais, e nós estamos vendo aqui uma substituição do cabo coaxial ou linha telefônica, o famoso DSL, sendo substituído cada vez mais por fibras óticas. E isso se deve muito em função dos pequenos provedores que já estão nascendo com a sua rede externa, a sua última milha, com fibra ótica. E isso está acontecendo, inclusive, em áreas remotas, como em regiões norte e nordeste, os pequenos provedores são os maiores implementadores dessa solução em fibra ótica. Nós temos o 3G, 4G, que é essa linha, uma cor que eu não sei identificar, um roxo talvez, azul, né, que está crescendo, mas o que eu queria destacar é essa substituição do ADSL ou DSL por fibra ótica. Com relação aos usuários de internet, nós também temos muito o que comemorar, onde nós saímos de 34% dos brasileiros que acessavam a internet para 70%, 34% em 2008 para 70% em 2018, e também temos aqui o fenômeno das classes sociais. Classes A, B e C estão muito bem, e um fator a comemorar é que 48% dos cidadãos de classe menos favorecida, praticamente a metade, também já são usuários de internet. Quando quebramos esse dado por classe urbana e rural, nós temos aí 74% da população urbana, que isso representa aproximadamente 85% dos brasileiros e brasileiras vivem em áreas urbanas, apenas 15% em área rural, mas então desses 85%, 74% já são usuários de internet. Um outro ponto que merece destaque é o dispositivo pelo qual os brasileiros estão acessando a internet. E aí nós vimos claramente a troca de dispositivos. Essa linha azul mais clara indica que 56% dos usuários de internet eles fazem uso exclusivo do celular para acessar a internet. E
aqueles brasileiros que usam ambos, computador e computador significa desktop, notebook, tablet, etc., está caindo, né? E aqueles indivíduos que usam apenas computador, desses 3 tipos mencionados, também está caindo muito. Ou seja, os indivíduos de classe mais alta, eles navegam entre dispositivos distintos, tablet, celular e computador de mesa, mas esse movimento é bastante relevante. Outro ponto importante é entender como é que essa dinâmica se dá em termos de classe social, de área, de faixa etária. Então, na barra de baixo, que é esta azul, são aqueles indivíduos que usam o acesso exclusivamente pelo telefone celular. E, infelizmente, nós temos as classes menos favorecidas economicamente, são as que mais usam intensamente o acesso exclusivo pelo celular. Isso significa que classes mais altas, A e B, eles estão fazendo um uso múltiplo de dispositivos. E isso, certamente, eu não vou entrar nesse detalhe, porque certamente vai fazer parte do painel, tem implicações no desenvolvimento de habilidades. O celular ele é excelente para você ver uma mensagem, assistir um vídeo no YouTube, mas ele não é um dispositivo tão flexível que permita você desenvolver habilidades mais avançadas. E também, além da classe social, nós temos a área rural, em função da baixa conectividade das redes físicas de fibra ótica ou cabo, a proporção de indivíduos que usam apenas o celular para acessar a internet também é bastante elevado. Passando rapidamente para um dos temas que é bastante relevante, que é o comércio eletrônico, e este ano o Brasil inovou no sentido de criar novos indicadores que ainda não estão disponíveis internacionalmente. E isso foi motivo de uma contribuição na UIT, União Internacional de Telecomunicações, para inspirar o desenvolvimento de novos indicadores. Então, nós temos aqui esse indicador, ele já é tradicional, de muitos anos, que é a proporção de indivíduos que compraram pela internet. Então, aí nós temos compra, realizou pesquisa de preço, comprou efetivamente, concluindo a compra, ou divulgou e vendeu produtos e serviços, está relativamente estabilizado em termos de proporção de indivíduos. Mas em números absolutos, este número está aumentando, porque a proporção de usuários de internet está crescendo. Significa que, em números absolutos, nós temos mais brasileiros comprando. Então, nós temos uma proporção estável sobre uma base maior. Então, a base está crescendo. Esse próximo indicador é um indicador novo, onde a gente está investigando formas de pagamento e canais de compra. Então, no Brasil, nós temos preponderantemente 2 meios de pagamento, que é o cartão de crédito. 69% daqueles que compram online compram com cartão de crédito, e nós temos um fenômeno brasileiro, que em outros países não existem, que é o boleto bancário. Metade, aproximadamente, compra por boleto bancário, e, obviamente, você pode ter mais de um meio de pagamento. Um dia você compra com cartão, outro dia com boleto. Do ponto de vista de canal de compra, 62% daqueles usuários que fizeram compras online nos últimos 12 meses, eles fizeram em sites de compra e venda, em sites de loja. Uma proporção, não sabemos se vai crescer ou não, dado que é o primeiro ano que nós estamos medindo, 26, um quarto aproximadamente, 26% por aplicativos, redes sociais, né? Também é um fenômeno bastante comum no Brasil e está crescendo a compra por redes sociais. Com relação aos serviços realizados na internet, e esse também é muito importante, porque nós descobrimos que quando você pergunta para um cidadão, você usou o comércio eletrônico, ele vai lembrar se ele comprou uma roupa, um CD, um livro, mas ele não lembra que se ele pediu um táxi, um Uber, um aplicativo, que aquilo também é um comércio eletrônico. Então, nós temos aqui, interessante observar que 1/3 dos que usam internet solicitaram táxi ou motorista em aplicativo, ou pagou por serviços de filmes ou séries pela internet, exemplo, Netflix,
né? Então, isso também é comércio eletrônico. E 48% dos usuários de internet realizaram algum tipo de solicitação de serviços online. Isso representa uma projeção de mais de 40 milhões de usuários de internet que pediram táxi ou utilizaram os serviços de motorista por aplicativo. Bom, então eu me encerro por aqui. Eu só queria lembrar aqueles que ainda não são familiarizados com o livro que, além da análise dos dados, das tabelas, com todas as quebras de variáveis, estão disponíveis no site também, um portal de visualização de dados, que você pode fazer os seus cruzamentos. E esse livro ele é, na verdade, um repositório muito importante de artigos. Nós temos aí vários artigos de convidados, de governo, de empresas, de acadêmicos, né, que gentilmente escrevem para as publicações do NIC-BR. Eu vou passar rapidamente agora para o Fábio Sene, que vai apresentar alguns destaques sobre este livro que vocês vão ter acesso no final do dia e vão ver nos 2 debates que teremos aqui, teremos 2 mesas, um olhar mais aprofundado para essa questão da geografia digital numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que este ano nós temos 81% dos domicílios conectados, mas ainda temos bolsões de exclusão digital. E esse foi o objetivo, como foi mencionado pelo professor Demi, além desse olhar amplo, aprofundar e verificar as questões urbanas em uma megalópole como São Paulo. Fábio. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos e todas. E muito obrigado pela presença. Então, eu vou muito rapidamente, porque, basicamente, grande parte desse seminário foi pensado em torno dessa nova publicação, que é um esforço inédito do CETIC e que contou com o apoio de uma rede de colaboradores, especialmente o SEBRAP, o Centro de Estudos da Metrópole e também a London School of Economics, na medida em que a gente pensou como entender a exclusão, a relação entre a exclusão digital e a exclusão social numa cidade como São Paulo, e aproveitando dados que já existiam. Então, para esse estudo específico, é importante dizer que a gente não coletou nenhum dado novo, né? Não foi feita uma nova survey, mas a gente se apropriou de dados, tanto do próprio CETIC, no caso da TIC Domicílios, como dados oferecidos pela Prefeitura de São Paulo ou pela Fundação SEAD, ou seja, dados que já estavam disponíveis. Então, basicamente, o livro que vocês vão receber, ele está organizado numa primeira introdução da professora Ellen Helsper, que vai apresentar um pouco das ideias que ela tem nessa posição aqui no seminário, e que apresenta um pouco dessa metodologia, da importância desse tipo de medição, e o que foi feito nas cidades de Los Angeles e Londres, e que basicamente tem as mesmas características do que a gente fez aqui em São Paulo. Depois a gente tem uma apresentação da metodologia. A professora Marta Resch gentilmente topou esse desafio de escrever sobre o tema da geografia da exclusão digital, e ela aborda esse tema mais da perspectiva das unidades federativas do Brasil. Então, como é que também, na comparação entre as regiões do Brasil, mas olhando para as UFs, você também vê cenários de exclusão. Depois o Tomás também, que é pesquisador do SEBRAP, que está aqui para conversar com a gente, fez uma análise da trajetória da exclusão social e também digital na cidade de São Paulo, e aí a gente passa para olhar especificamente o tema da cidade de São Paulo. E o último capítulo, efetivamente, a experiência que a gente fez de implementar esses indicadores na cidade. Então, basicamente, como o Alexandre mencionou, ainda que na cidade de São Paulo a gente tenha, comparado ao cenário Brasil, né, que a gente chegou agora em 2018 a 70% das pessoas, dos indivíduos de 10 anos ou mais usando a internet, em São Paulo a conectividade é um pouco maior quanto ao uso. Então a gente passou de 62% em 2012 para 80% em 2017, já chegando a 82% da cidade conectada, dos indivíduos conectados à internet. Mas quando a gente olha para indicadores mais sofisticados, por exemplo, a presença de uma banda larga de maior qualidade, e a gente fez o corte de 4 megas por segundo,
esse valor ainda é de 1/4 da população tendo esse acesso. E a gente foi também olhar as diferenças quanto ao uso. E aí uma parte importante da discussão que a gente vai ver hoje é que não basta olhar para o acesso, né, por ter ou não acesso, mas também para a qualidade desse uso. E a gente fez, aqui para os dados gerais de São Paulo, a gente pode ver como fatores como a idade, as classes socioeconômicas fazem diferença nesses 3 fatores que a gente incluiu, que são infraestrutura, acesso e uso. Basicamente, a ideia da metodologia, e isso vai ser mais discutido ao longo do dia, é comparar regiões da cidade, e nesse caso a gente usou as 32 subprefeituras como nível de desagregação referência para esse estudo, e comparar e entender qual que é a relação entre a exclusão digital e a exclusão social, ou seja, é tradicional essa ideia de que há uma correlação entre as duas coisas, mas a gente queria ver em que medida elas combinavam e em que medida elas não combinavam. Então, em alguns sentidos, quais são os casos inesperados em que há uma dessas duas exclusões específicas. Então, como eu mencionei, nesse estudo a gente usou dados do CETIC e de fontes disponíveis, especialmente da Prefeitura de São Paulo e da Fundação SEAD. Aqui, só para dar um exemplo rápido dos dados, né? Então, a matriz que a gente fez cria 9 possíveis posições para cada um das subprefeituras, sendo que o esperado é que os lugares de baixa exclusão social também sejam de baixa exclusão digital e vice-versa, né? Os lugares de alta exclusão digital tenham maior exclusão social. Mas a gente encontra casos, por exemplo, que isso não converge. Por exemplo, o caso da subprefeitura de Perus, que é uma subprefeitura que, apesar de ter condições sociodemográficas de vulnerabilidade, apresentou uma inclusão digital acima da média do esperado para aquela região. A gente vai investigar isso, e a Graziela provavelmente vai discutir isso no painel, como é que, por exemplo, essa região também é a região que tem mais jovens na cidade de São Paulo, ou seja, como é que também outros fatores interferem para explicar esse uso. Então, basicamente, era isso, e agora a gente dá início aos painéis, e espero que no final do dia vocês vão ter acesso às 2 publicações na íntegra, que já também estão disponíveis para download online. Obrigado e bom seminário para a gente.